Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala, galera coral. Rapadura é doce, mas não é mole, hein? Já ouviram falar na expressão tiro no pé? Pois é, extremamente cabível ao Santa Cruz de hoje. Chega até nós a informação de que alguns conselheiros estão inconformados e pretendem judicializar a questão para que o conselho tenha poder de veto sobre a SAF do Santa Cruz. É bom lembrar que o presidente que antecedeu Bruno Rodrigues promoveu uma AGE que, à época, nós do Beberibe conclamamos e abrimos os olhos de toda a torcida sobre o que estava vendo. E nessa AGE foi votado que o Executivo tinha direitos totais e plenos de implementar a SAF como quisesse, quando quisesse, tirando do Conselho o poder de veto. Isso porque, à época, o presidente do Executivo não gozava de maioria no Conselho Deliberativo do clube. Agora, acho pouco provável que isso venha a acontecer, e o que resta a esses conselheiros é uma morte dolorosa, penosa e longa, mas que está chegando. E cabe a gente fiscalizar e deixar o torcedor extremamente bem informado. É tempo de Santa Cruz. Fala, massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. No vídeo de hoje, torcedor, a gente vai trazer uma informação passada, pelo professor Reginaldo Cabral, que é integrante do podcast Beberibe. Inclusive também ele está com um canal, tá? Aqui no YouTube, o nome do canal é Tempo de Santa Cruz. Vocês viram aí o vídeo, que a gente trouxe. E é mais uma polêmica, mais uma guerra dessa questão da SAF do Santa Cruz, tá? E aí a gente apurou sobre essa questão que o professor Reginaldo trouxe. Vocês viram aí, de que tem conselheiros que estão querendo judicializar essa questão da SAF. Por quê, torcedor? Porque todo mundo sabe, Uma vez feita a SAF no Santa Cruz, essa boquinha, essa mamata de alguns ex-presidentes, ex-dirigentes vai acabar. Porque o carro-chefe do Santa Cruz é o futebol, e aonde gerava o dinheiro, onde gera o dinheiro que esses ex-diretores, ex-presidentes subtraíram do Santa Cruz, veio de lá, desse departamento aí. Tanto é que o Santa Cruz está na situação que está hoje, no cenário nacional futebolístico, por justamente incompetência desses camaradas que fizeram parte do departamento de futebol do Santa, que geriram o clube no geral, Mas a subtração maior veio dali, sim, do departamento de futebol do Santa. E aí, torcedor, se a gente for elencar aqui, a quantidade de absurdos que tiveram nessas gestões que passaram pelo Santa Cruz, a gente vai passar aqui um vídeo, a gente vai ter um vídeo aqui de mais de 800 horas. E mesmo assim não será suficiente para a gente relatar tudo de ruim que aconteceu. Vocês viram, Eu sou jovem, mas eu ainda acompanhei muitos absurdos, e os mais antigos aí também podem relatar aqui, tá? E aí a gente apurou, torcedor. Mas antes da gente falar, vocês viram o vídeo aí do professor Reginaldo, ele falando. Mas a gente apurou algumas informações sobre esse tema aí, e a gente vai passar aqui também para vocês. Tem o presidente do Conselho Deliberativo também falando, o Vitor Pessoa de Melo, dando detalhes da reunião do Conselho, que vai ser a questão da SAF. A gente também tem o presidente da Comissão Patrimonial, onde gerou polêmica nos últimos dias,
a questão do Arruda, ele também dá a sua opinião. Ou seja, torcedor, a gente está trazendo um resumo de tudo o que aconteceu no Santa Cruz nas últimas horas, nesse domingo que antecede o São João, né? Já é clima junino, né? Uma época maravilhosa, de comidas típicas maravilhosas, né? Pamonha, canjica, munguzá, bolo de milho, pé de moleque. Eu adoro, eu como tudo. Essas comidas juninas eu adoro, tá bom? Mas ó, eu peço que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e acionem o sininho das notificações. A gente agradece aqui a todo mundo, tá? A gente bateu 30 mil inscritos aqui no YouTube. Que marca show de bola, torcedor. E a gente agradece a confiança que vocês têm no nosso trabalho, tá bom? Então, continua aí. Vamos agora rumo aos 40 mil inscritos aqui no canal do YouTube. Deixa o teu comentário. Diz onde é que vocês estão assistindo o Cash Coral aí. Que a gente, no próximo vídeo, a gente traz aqui também. A gente manda um abraço para vocês. Se vocês quiserem ser membro do Cash Coral, na descrição do vídeo você encontra lá o link que vai te direcionar para você ser incentivador do nosso trabalho. E aí tem planos a partir de R$ 4,99. E a gente disponibiliza um link do grupo de WhatsApp exclusivo para membro. Você foi membro, né? Fez o cadastro aí, fala com a gente no direct do nosso Instagram, Cash Coral 14, que a gente manda o link para você participar do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp, torcedor do Santa. Vamos embora, tá? E aí, torcedor, tem mais outra polêmica aí que está surgindo, né? Um possível grupo de conselheiros que estão querendo judicializar essa questão da SAF. Porém, isso não vai dar em absolutamente nada, torcedor. Porque o que está no Estatuto do Santa Cruz é que os conselheiros não têm poder de veto. Isso foi feito, né, na gestão do presidente Antônio Luiz Neto, o que antecedeu o presidente Bruno Rodrigues. Inclusive, na ocasião dessa AGE que tirou os poderes do conselho, a própria AGE desse dia dava poder para o presidente Bruno Rodrigues, ou para os próximos presidentes, podia ser Bruno Rodrigues ou qualquer um outro presidente, de fazer a SAF do jeito que ele bem entendesse. E aí, o presidente Bruno Rodrigues também, em um projeto de campanha dele, ele já tinha dito lá atrás que não iria fazer isso. Por exemplo, se Bruno Rodrigues quiser chegar hoje, assinar a SAF e passar por cima de tudo que está aí sendo traçado, ele pode. Porque o estatuto dá esse direito a ele, dá esse poder a ele. Mas o presidente lá atrás, ele já tinha dito que queria fazer uma questão da SAF em conjunto, né? Onde participa o sócio, onde participa os conselheiros. Então, é o que está sendo feito, Tanto é que o presidente Bruno Rodrigues, ele é presidente hoje também graças à união que ele fez, entre aspas, que essa união aí não está sendo benéfica para o presidente Bruno Rodrigues. Quem acompanha os bastidores do Santa sabe que eu estou dizendo. Inclusive tem muita gente sabotando o presidente Bruno Rodrigues, pessoas da gestão, a gente já trouxe aqui. E aí, o Conselho Deliberativo, por exemplo, do Santa Cruz é um conselho misto, torcedor. Um conselho que é formado por diversos indicados de ex-presidentes. Os ex-presidentes que botaram o Santa Cruz nessa situação, a gente fala isso direto e a gente vai sempre falar para o torcedor memorizar isso e nunca mais esquecer. Os presidentes que colocaram, a maioria dos presidentes que colocaram o Santa Cruz nessa situação, eles têm muitos indicados no Conselho Deliberativo do Santa. Ou seja, 90% desse Conselho Deliberativo do Santa Cruz é um conselho que não serve absolutamente para nada. São conselheiros que são soldados desses ex-presidentes incompetentes que passaram no clube. Eu vou chamar incompetente para ser até educado, tá? Porque tem muito mais coisa aí que esses ex-presidentes fizeram que, se eu tivesse prova, torcedor, eu falava aqui, ia ter gente que ia sair algemado de dentro do Arruda. Mas, felizmente, né, nem tudo que a gente sabe tem provas concretas pra gente falar aqui sobre esses camaradas, né, esses incompetentes que passaram nas repúblicas independentes do Arruda. E aí, torcedor, eu ouvi 8 conselheiros, tá? 8 conselheiros, que são conselheiros neutros. Eu falei que são 90% indicados por
ex-presidentes. Mas tem 10% que estão lá, inclusive por indicação do presidente Bruno Rodrigues, que não participou nunca de nenhuma gestão. A gente ouviu 8 conselheiros. E por que eu ouvi esses conselheiros, torcedores? Porque eles têm grupo de WhatsApp. E aí, né, há zum em grupo de WhatsApp, o que conversa, o que é que andam conversando. E esses 8 conselheiros foram unânimes, dizendo que não tem essa conversa de conselheiro judicializar. E aí é o que eles estão sabendo por lá, por questão de grupo de WhatsApp. Mas a gente sabe que os bastidores estão pegando fogo, o torcedor. Tem ex-presidentes aí, né, alguns deles, a gente não tem a confirmação, a gente soube que alguns deles estão se movimentando. Já entraram em contato com o presidente Bruno Rodrigues, para o presidente dar maiores explicações. Mas o presidente, como ele é educado, está ouvindo todos eles, está explicando a esses ex-presidentes. Eu não explicava nada a nenhum ex-presidente. Não explicava nada. Eu vou explicar o que a um camarada que botou Santa Cruz nessa situação que está hoje? Não deve explicação. Porém, o presidente Bruno Rodrigues, como ele é um cara educado, como ele é um cara político, né, um cara que da boa vizinhança ali, ele tá ouvindo, mas eu não ouviria nenhum deles, não queria nenhum deles perto de mim. Os caras que entregou o clube, pô, o presidente aí, sem divisão, 8 meses de salário atrasado, de funcionário, de jogador, o Arruda caindo aí, eu vou ouvir um cara desse, eu vou ouvir uns camarada desse pra quê? O que é que eles têm de benéfico pra mim orientar? Se foram eles que botaram o Santa Cruz nessa situação. Mas o presidente, né, ele é um cara educado, ele tá fazendo o que ele acha que é certo. Eu também não vou criticar, tá bom? Essa é uma opinião minha. Então, a gente, inclusive, no dia da reunião do conselho, o presidente sempre disse, né, e vem falando, na reunião do conselho, como é uma reunião simbólica, como tá aqui, ó, e o presidente Vitor Pessoa de Melo vai falar, o conselho só tem poder de ser consultado. Nessa reunião, o conselheiro vai dar o seu nome e vai dizer por que é contra, por que é a favor nessa reunião. Inclusive, a gente já tem até confirmação que a maior organizada do Santa Cruz vai se fazer presente. Torcedores vão estar lá, não vão entrar na sala do conselho, porque ali é único exclusivamente do conselho. Mas vão ficar na sede ali, vão ficar sabendo de tudo que está acontecendo lá dentro, porque a reunião vai ser transmitida pela TV Coral. Ou seja, o conselheiro que for contra, ele vai ter que falar. E se algum conselheiro ou um grupo de conselheiros vier a judicializar, isso vai ser vazado. E se a gente souber, a gente vai divulgar sim quem são esses conselheiros, tá bom? Então, fique tranquilo, torcedor. Tem um monte de conselheiro aí, bunda cagada aí, que não vai ter culhão para judicializar essa questão da SAF do Santa Cruz, não. Porque se a gente ficar sabendo, a gente vai divulgar aqui sim, tá bom? Vamos agora, torcedor, passar, né, pro presidente do conselho, Vitor Pessoa de Melo, ele falando, né, ele deu uma entrevista nesta semana que passou agora ao João Vitor e ao Ednaldo. A gente queria saber também do conselho. Já está definida que a reunião vai ser aberta, que vai ter transmissão, pelo menos, do conselho? Não. A reunião, por se tratar do quórum do conselho, é uma reunião direcionada aos conselheiros, nossos 416 conselheiros efetivos, em torno de 80 beneméritos e em torno de 200 conselheiros colaboradores. É uma reunião direcionada a esse público, com transmissão exclusiva da TV Coral, que vai fazer a cobertura de todo o evento e de forma aberta. A votação, discussão, não deve ter urna, deve ser de uma maneira simbólica, quem concorda ou quem não concorda, ou quem acredita na recomendação da SAF, ou quem... Porque, na realidade, o Conselho ele não tem papel de aprovar ou de reprovar. Isso é uma medida estatutária. Não me cabe dizer se eu concordo ou se eu discordo com esse rito, mas está escrito lá, eu tenho que seguir. Então, deve ser de maneira aberta.
A gente deve constar em ata os que concordam e os que discordam, para a gente ter registrado, documentado as pessoas que tiveram o seu desejo de voto. Bom dia, Jorge. Bom dia, torcida do Santa Cruz. Jorge, esse é o momento de entregar a proposta ao torcedor daquilo que chegou ao clube e que o clube identifica como, até o momento, a melhor proposta, e o torcedor fazer suas observações, seus complementos, se deve passar o estádio, se não deve passar o estádio, em que condições deve-se passar o estádio, em quais condições não se deve passar o estádio. Então, é um momento de discussão, de enriquecer o debate. Nós temos na torcida do Santa Cruz pessoas que conhecem a história de como foi construído não só o estádio, mas o clube. Então, aqueles garotos que se reuniram ainda no século passado, no pátio do Santa Cruz, que de uma simples reunião montaram o maior clube pernambucano do povo, a torcida mais apaixonada do Brasil, com N exemplos concretos, né, de invasões de estádios para torcer, para expressar o seu amor ao clube. Há um clamor nesse momento, ou há um clamor já há alguns anos, para que pudesse ser oferecido ao torcedor a opção da SAF, e agora chegou o momento para que o torcedor possa aproveitar esse momento com muita tranquilidade, com muita objetividade, e buscar naquilo que foi proposto, né, por um polo de interesse que é o investidor. Aqui tem um polo de interesse. No outro lado, a gente tem um outro polo que é a torcida, o torcedor, o sócio, o conselheiro, enfim, todos aqueles que têm uma identidade, que têm um amor pelo Santa Cruz, que precisa debruçar sobre isso. O fato de querer a SAF não é fechar os olhos e analisar a proposta como se fosse a única salvação do Santa Cruz. É a oportunidade de abrir os olhos e analisar item a item, vírgulas, pontos, sejam eles de exclamação, seja ele de interrogação, e procurar fazer a concretização, se assim for o desejo do torcedor, aquela SAF que ele sonhou, que ele acha que vai ser a melhor SAF que pode fazer para o Santa Cruz. Eu estou convicto, Jorge, que aquele que aplaude, que aquele que diz que a atual direção do Santa Cruz, com Bruno, com Vitor, com Adriano, está fazendo a mudança de página, amanhã, se não der certo, vai ficar o nome de Bruno, de Vitor, de Adriano na história do clube, dizendo que nós vendemos o clube. Então, nós estamos trazendo a oportunidade de todos se debruçar sobre todas as informações, tá certo? E buscar a melhor solução para o Santa Cruz. Nós temos que estar ao lado, mais do que nunca, do Santa Cruz Futebol Clube. É nesse lado que eu estou. A atual diretoria da Comissão Patrimonial continuaria, doutor Adriano, caso o estádio passe em definitivo para a SAF? O modelo do Santa Cruz, Jorge, ele é um modelo muito, eu diria, particular. Veja que o nome é Repúblicas Independentes do Arruda. Não é independentes por uma simples palavra. É independentes porque tem os seus poderes de forma independente. Então, a patrimonial, ela tem um papel fundamental do ponto de vista estatutário no dia a dia do Santa Cruz, cuidar do seu patrimônio. É verdade, nunca foi dito por mim que o patrimônio ele está em condições exemplar. Muito pelo contrário, a gente tem sempre colocado que a gente precisa de reformas, e reformas com impacto de restaurar o estádio para que a gente possa ter
o público adequado, e o público adequado hoje, Jorge, não é mais aquele público de 90 mil pessoas, de 100 mil pessoas. O mundo mudou, as normas técnicas mudaram, sejam elas da engenharia, sejam elas do conforto do torcedor, do entorno do estádio, na questão da mobilidade, as normas de convivência, tá certo, entre os cidadãos que habitam a cidade. Então, seja ela de trânsito, seja ela que ali tem um canal na questão da drenagem. Então, o IV do torcedor do Santa Cruz, na Avenida Professor José dos Anjos, a gente tem uma dificuldade com aquele canal aberto na entrada e na saída do torcedor. Então, veja, nós tivemos muitas e muitas modificações. O Maracanã teve 200 mil pessoas em 1950, mas não cabe mais. Então, o Morumbi já teve jogos de mais de 100 mil pessoas, mas não cabe mais. Então, nós não podemos estar impondo ao Santa Cruz condições que não existem mais. Agora, nós podemos sim e queremos que o Santa Cruz, o estádio, ele tenha condições de ter um público maior. E hoje nós só temos 30 mil. Mas nós temos 30 mil por quê? Porque, veja, o mundo do esporte, do futebol, de forma muito particular, tem uma prioridade muito grande para o futebol, inclusive da patrimonial. Naquilo que a gente pode colaborar, ajudar, a gente quer que a bola entre. O torcedor quer que a bola entre, mas para a bola entrar, nós precisamos ter gramado, nós precisamos cuidar do estádio, e há um bom tempo a gente não faz os investimentos e recursos financeiros que deveria, tá certo, fazer no estádio. Então,